Graças e paz, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias. Salmos. Nós faremos a leitura do Salmo de número 71. Salmo este que nós iremos meditar hoje à noite. Diz assim a palavra do Senhor. Salmo de número 71. Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua causa e resgata-me. Inclina-me os ouvidos e salva-me. Sê tu para mim uma rocha habitável, em que sempre me acolha. Ordenaste que eu me salve, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, Deus meu, das mãos dos inimigos, das garras do homem injusto e cruel, pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Em ti me tenho apoiado desde o meu nascimento. Do ventre materno tu me tirastes. Tu és motivo para os meus louvores constantemente. Para muitos sou como um portento, mas tu és o meu forte refúgio. Teus lábios estão cheios do teu louvor, da tua glória continuamente. Não me rejeites na minha velhice. Quando me faltarem as forças, não me desampares, pois falam contra mim os meus inimigos, e os que me espreitam a alma consultam reunidos, dizendo: Deus o desamparou, persegui-o e prendei-o, pois não há quem o livre. Não te ausentes de mim, ó Deus, Deus meu, apressa-te em socorrer-me. Sejam envergonhados e consumidos os que são adversários de minha alma. Cubram-se de opróbrio e de vexame os que procuram o mal contra mim. Para mim, esperarei sempre e te louvarei mais e mais. A minha boca relatará a tua justiça e de contínuo os feitos da tua salvação, ainda que eu não saiba o número. Sinto-me na força do Senhor Deus e rememoro a tua justiça, a tua somente. Que tens ensinado a Deus desde a minha mocidade, e até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. Não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice e as cães, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e às vindouras o teu poder. Ora, a tua justiça, ó Deus, se eleva até os céus. Grandes coisas tens feito, ó Deus. Quem é semelhante a ti? Tu que me tens feito ver angústias e males, me restaurarás ainda a vida e de novo me tirarás dos abismos da terra. Aumenta a minha grandeza, porta-me. Eu também te louvo com a lira. Celebro a tua verdade, ó meu Deus. Cantar-te-ei salmos na harpa, ó Santo de Israel. Os meus lábios exultarão quando eu te salmodiar. Também exultará a minha alma que remiste. Igualmente, a minha língua celebrará a tua justiça todo o dia, pois estão envergonhados e procuram o mal contra mim. Tá? Deus, meu Pai, te louvamos, te engrandecemos o nome, que não reconhecemos nem nos céus, nem na terra, nenhum outro nome para o qual nós devamos erguer as nossas vozes e celebrar. Nós não reconhecemos em nenhum lugar alguém com teu poder, com tua majestade, com tua soberania. Nós não reconhecemos em nenhum lugar Deus semelhante ao Senhor, misericordioso, gracioso, bondoso, longânimo, benigno. Pai, nós te rendemos graças, porque sabemos que o Senhor nos ama, que o Senhor nos demonstrou tão grandioso amor na cruz do Calvário. Por isso o teu povo se reúne hoje à noite, meu Pai, para celebrar a tua grandeza, o teu poder, o teu amor, carinho para conosco. Senhor, e entre as várias facetas do teu amor para conosco, nós temos a tua palavra em tuas mãos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos deu a busca
do mundo, as instruções do mundo. O Senhor nos deu da sua palavra, de forma que podemos, meu Pai, nos orientarmos por ela todos os dias da nossa vida. Mesmo quando as lutas são grandes, os momentos são difíceis, graças te rendemos. Mesmo quando nós passamos pelo vale da sombra da morte, rogamos nesse instante, meu Pai, que essa palavra que nós acabamos de venha, Senhor, estraçalhar as defesas do nosso coração. Que o Teu Espírito Santo, meu Deus, molde o nosso coração de acordo com a Tua vontade. Venhamos nos parecer cada dia mais contigo e assim, meu Pai, enfrentarmos as dificuldades da vida. A fé, confiança e envelhecer é o único meio de viver muito tempo. A idade madura é aquela na qual ainda se é jovem, porém com muito mais esforço. Muitas pessoas não chegam aos 80 porque perdem muito tempo tentando ficar nos 40. Aos 20 anos reina o desejo, aos 30 reina a razão, aos 40 o juízo. Que não é belo aos 20, forte aos 30, rico aos 40, nem sábio aos 50, nunca será nem belo, nem forte, nem rico, sábio. Quando se passa dos 60, são poucas as coisas que nos parecem absurdas. Jovens pensam que os velhos são bobos. Os velhos sabem que os jovens não são. A cada idade lhe cai bem uma conduta diferente. Os jovens andam em grupo, os adultos em pares. Feliz é quem foi jovem em sua juventude. Feliz é quem foi sábio em sua velhice. Todos desejamos chegar à velhice. Negamos. Não entendo isso dos anos, porque todavia é bom vivê-los, mas não. Essa é parte, a melhor parte, do poema de um homem chamado Albert Camus. O nome do poema é Envelhecer. Esse homem era um escritor, filósofo, romancista, dramaturgo, jornalista, ensaísta franco-angelino. Escreve um pouco das coisas que são envelhecer. Pelo menos eu selecionei as partes que eu concordo com ele, em parte. É impressionante como a Escritura ela está preocupada com isso. Nós vivemos uma geração que é exatamente assim. Querendo ou não, nós vivemos num país envelhecido. Em pouco tempo, nós teremos mais velhos em nosso país do que jovens, graças à nossa política de ter poucos filhos. E, querendo ou não, meus irmãos, a velhice está no futuro de cada um de nós, mesmo que os jovens queiram negar que isso vai acontecer e os velhos fingem que isso ainda não acontece. A velhice vai nos alcançar, em qualquer que seja o momento, ela vai nos alcançar. Quando ela nos alcançar, meus queridos, o que mais importa não são necessariamente os anos que você viveu, mas são a forma como você viveu esses anos e acumulou condições para enfrentar justamente esse momento. É por isso que a Bíblia se preocupa com a nossa velhice. Ela nos ensina a viver a velhice. Salomão se preocupa com isso, escrevendo o livro de Eclesiastes. No seu último capítulo, ele nos disse para nós aproveitarmos a mocidade, para andarmos no caminho do Senhor, não para fazer do jeito que nós queremos, mas para adquirirmos ainda mais intimidade com Deus, porque ele diz que vai chegar anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Por isso que o final do capítulo 12 é uma descrição de velhice, dentes moles que não conseguem mais mastigar direito, pernas bambas que não conseguem mais subir uma escadinha qualquer, fôlego curto, cabelos esbranquiçados, pele ressecada, cansada. É assim que Moisés descreveu no Salmo 90. Mas se vive até 80 anos, havendo ainda vigor, mas o melhor deles é canseira e quem não quer ficar velho, feita a promoção e morre com Covid.
Quem não quiser morrer cedo, vai ficar. Então como é que nós envelhecemos? Como é que nós vamos lidar com isso? O texto que nós acabamos de ler é um velho. E pior de tudo, é um velho sofrido. É um velho que já passou por situações muito difíceis. É um velho que novamente está enfrentando situações difíceis. Ele fala que está sendo perseguido e por isso ele pede proteção. Ele fala que novamente está passando por situação difícil, de angústia. Ele está novamente sofrendo calúnias. Esse velho que escreve o Salmo 71 está num momento muito difícil, está passando por muitas dificuldades. E as piores das dificuldades para ele agora é que essas dificuldades pelas quais ele está passando, ele já passou no passado, mas que agora ele tem um fator que ainda dificulta ainda mais. Porque enquanto ele passava por essas situações no passado, ele ainda era jovem. Agora ele tem um fator a mais. Ele está enfrentando as mesmas lutas. A pergunta que nós fazemos é: quem escreveu esse salmo? Se você prestou atenção aí na sua Bíblia, não tem dizendo lá em cima quem escreveu. O salmo anterior tem. Lá em cima está dizendo, Salmo 70, é um salmo de Davi. Se você for para o Salmo 72, que é o salmo que fecha o livro 2, que a gente está terminando, se Deus quiser, diz que é um salmo de Salomão. Mas esse salmo não tem dono, não diz quem é o autor. Acontece muitas vezes isso, de salmo, quando o salmo não tem um autor descrito, é porque provavelmente ele está um pouco atrelado ao salmo anterior. O que nos faz pensar então que esse salmo, na verdade, foi escrito por Davi. Eram assim que entendiam os judeus. Quando na biblioteca de Alexandria, 70 judeus foram convidados a traduzir o Antigo Testamento hebraico para o grego, eles colocaram um título nesse salmo. E o título era exatamente dizendo que esse salmo tinha sido escrito por Davi. Mas seja como for, como você se lembre de Davi, aquele jovem ainda muito moço, atirando uma pedra na nuca de Golias, ou aquele homem forte reinando sobre Israel, ou um velhinho, como é o caso aqui, já bem enfraquecido, você precisa entender que Davi ainda enfrenta as mesmas dificuldades, mas agora acrescido da velhice. Há quem diga que então que esse salmo está atrelado àquela rebelião de Absalão. A maioria dos salmos de perseguição que Davi escreveu foram daquele período de Absalão, mas pode ser também que seja os relatos que estão lá nos primeiros capítulos do livro de Reis, aliás, do livro de Crônicas, conta quando Davi passou por um momento difícil em seu reinado, quando dá um golpe nele. Davi ali já estava tão velho, meus irmãos, mas tão velho, lá em 1 Reis, capítulo 1, sequer conseguia se aquecer sozinho. Tão velho e cansado que não tinha mais ânimo para absolutamente nada. Justamente Davi, que não podia ver um rapsaia, que se encantou por Betseba, arranjaram uma moça jovem para deitar-se com ele. O texto nos diz que essa moça jovem, que foi dada a ele não usou. Já estava bem velho. Parece que é falando aqui. É por isso que ele traz um lamento, uma oração em meio às angústias da vida. A oração de um idoso que está sofrendo. A oração de alguém. É isso que eu gostaria de ver com os irmãos hoje. Essa perspectiva. Está escrevendo é um idoso. Termos uma oração de quem sofre. Deve constar a oração de um sofredor. O texto nos dá, e não se assustem, pelo menos 5 passos. E por isso está nos 5 passos. O primeiro passo, meus irmãos, está aí no versículos de 1 a 3. É expressar a sua confiança em Deus. E que deve constar a oração do sofredor. Expressar a sua confiança. Versículo 1, logo de cara, Davi começa: em ti, Senhor, me refugio. Essa imagem de se refugiar vai aparecer nos próximos 2 versículos. Davi entende que ele não tem onde se esconder.
as suas limitações impedem que ele consiga ser hábil guerreiro, as suas limitações impedem que ele seja hábil em fugir. Davi está envelhecido, e Davi agora chega a dizer: eu preciso de um refúgio. Ele já usou essa imagem várias vezes, até quando ele era jovem. Ele diz: eu preciso de um lugar onde eu possa me esconder. É por isso que ele começa o versículo 1 dizendo: em ti, Senhor, eu me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Ele nos lembra aqui, queridos, de que se nós queremos, de alguma forma, um lugar para nos escondermos dos problemas, não é em bebida que nós enfiamos a cara, não é em drogas ou psicotrópicos ou coisa do tipo, calmantes que nós enfiamos a cara. Se nós quisermos nos esconder dos nossos problemas, se nós quisermos um lugar realmente seguro, não é se trancando dentro de casa. O único lugar seguro que Davi conhece é na presença de Deus. É por isso que ele manifesta toda a sua confiança em Deus, dizendo que ele não vai ser decepcionado, ele não vai ser envergonhado. Ele diz: se eu me escondo no Senhor, eu não serei envergonhado, eu não vou me decepcionar. Qualquer outro meio que você tentar encontrar de saída, de subterfúgio, de fuga para os seus problemas, você jamais vai encontrar algo que não te decepcione, pelo contrário. Tudo que você encontrar te trará uma grande decepção. Davi diz: eu confio no Senhor. Isso, eu não me escondo em outra coisa. Deus, Ele não. Por isso que ele ora ao Senhor no versículo: livra-me por tua justiça. Salva-me, inclina-me os ouvidos. Salva-me, resgata-me. Você prestou atenção? São 4 verbos seguidos, só no versículo 2. Livra-me, resgata-me, inclina-me e salva-me. Ele não tem a menor condição de se virar sozinho. Esse homem chega aqui e olha para os cantos e diz: eu não posso sair mais dessa. Sabe o que é isso, meus irmãos? É a certeza absoluta de estar completamente limitado. Isso é terrível. Ter aquela sensação de que você não consegue fazer aquilo que você fazia antes, que você não tem a capacidade. Ele diz: eu não consigo sair daqui. Por isso ele usa 4 palavras para dizer: Senhor, eu preciso que o Senhor me ampare. Está acontecendo essas coisas. Às vezes você é jovem, pula muros, pula pelos cantos de bicicleta, às vezes uma cadeira e trava as costas e não levanta mais. Você quer que alguém vá arrastar você pelas mãos para ver se você consegue levantar? Posso me esconder? Dependo completamente dele. Olha que bonito. Por que é que ele está clamando a Deus? Por que é que ele está dizendo: Senhor, é no Senhor que eu me escondo? Eu não quero ser envergonhado, eu não quero me decepcionar. Senhor, eu preciso que o Senhor me escute, eu preciso que o Senhor me livre, me resgate, me salve. Se tu a minha rocha, para mim, uma rocha habitável em que. Essa é uma das características que fazem com que esse salmo seja ainda mais concreto em dizer que é de Davi. A palavra rocha, mas Davi gosta de usar. Olha que bonito, ele diz: eu quero que o Senhor seja para mim uma rocha habitável. Ele está olhando para o Senhor e a expressão que ele usa é de que ele quer morar em Deus. Vejam, ele diz: eu preciso que o Senhor seja para mim uma rocha habitável e que sempre me acolha. Ele está usando a expressão do refúgio lá em cima. Eu quero, Senhor, um lugar que seja de autoproteção. O Senhor é esse lugar e eu preciso que o Senhor me acolha para que eu seja então protegido. Ele termina o versículo 3 dizendo: ordenaste que eu me salve. Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Rocha no versículo 3 e fortaleza é a mesma coisa que refúgio lá do versículo 1. Ele diz: eu confio que o Senhor vai me livrar, que o Senhor vai me amparar, que o Senhor vai cuidar de mim em toda e qualquer situação. Que no final das contas, mesmo que o mundo esteja desabando sobre a minha cabeça, que tudo ao meu redor esteja ruim, que tudo na minha vida esteja se deteriorando e a velhice tenha me alcançado, ele diz: eu confio plenamente no Senhor. O desespero de Davi o leva a orar:
justamente por causa dela. Queridos, a vida não é ruim. Porque quando os dias difíceis, nós aprendemos que orar é a única saída. Quando nós não temos mais forças para brigar, nós descobrimos que orar é o único. De forma que o Senhor usa os momentos difíceis da nossa vida para nos ensinar a confiar somente nele. E a velhice deveria fazer isso conosco. Que a cada ano que passe, nós venhamos a aprender que nós dependemos completamente do Senhor. A juventude, a nossa mocidade, às vezes nos engana, nos dando a impressão que nós somos confiantes, mas não. Nós precisamos aprender com um velho aqui que está dizendo, nós precisamos orar, porque precisamos colocar toda a nossa confiança em Deus. Somente na nossa própria capacidade. A oração de quem sofre deve constar a oração de um sofredor. Deve constar de expressar seu apelo por livramento, versículo 4 ao versículo número 3. Ele vai então proclamar todo o seu sofrimento, vai mostrar a sua fraqueza e a sua necessidade agora, a partir do versículo 4. Ele repete muitas palavras lá de trás, como por exemplo, o versículo 4, ele começa com um livra-me. Ele já usou essa expressão no versículo número 2, ele já tinha dito lá, livra-me, mas agora, meus irmãos, ele vai ser muito mais específico. Porque até então ele estava dizendo, Senhor, eu estou passando por um momento difícil, estou passando por um momento complicado. Mas agora ele vai dizer o que é esse momento difícil. E para piorar a vida dele, em meio às dores e dificuldades de uma velhice, o salmista ainda possuía inimigos, versículo 4. Diz, livra-me, Deus meu, das mãos do inimigo, das garras do homem injusto. Quero que você note aqui, queridos, que ele descreve esse inimigo dele em três maneiras. Ele é ímpio, ele é injusto e ele é cruel. Ele não está lidando com qualquer pessoa. Ele diz que os inimigos dele são terríveis, eles são ímpios, eles não têm problema nenhum em quebrar os mandamentos do Senhor, eles vivem contra Deus. Eles, além disso, o texto nos diz que eles são injustos, eles praticam o mal e se sentem bem em praticar o que é mal, eles praticam a injustiça e por eles são cruéis, ele não tem pena de ninguém. É por isso que ele usa a expressão mão no início do versículo, mas depois ele usa a expressão garra. São como animais ferozes que avançam contra o salmista. Ele está dizendo, eu estou cercado de inimigos e eles tentam me destruir, mas o salmista agora não possui mais a habilidade com a espada para a autodefesa. O que é que se faz numa hora dessa? Posso esperar que o Senhor me livre. Mas a gente vai voltar para esses versículos depois. A partir do versículo 5 ele diz assim, pois tu és a minha Senhor, se o Senhor não me socorrer, estou completamente perdido. O Senhor é a minha esperança, a minha confiança desde a minha mocidade. Senhor, eu confio em Ti, desde que eu sou muito jovem. Em Ti me tenho apoiado desde o meu nascimento. Senhor, desde o ventre materno Tu me tiraste. Tu és motivo para os meus louvores constantemente. Ele diz, Senhor, eu confio em Ti, por isso eu só posso esperar livramento do Senhor. 7. As pessoas olham para mim com espanto. Ele diz, elas me têm por um portento. É como que dizendo, eles estão olhando para mim e vendo coisas excepcionais acontecendo comigo, mas não são necessariamente coisas excepcionais boas que estão acontecendo comigo. Eles estão olhando para mim e estão vendo um bocado de desastre acontecendo comigo. Desventuras, uma atrás da outra. Eles, é isso que eles estão olhando para mim. E eles estão olhando para mim e meio surpresos, porque eu estou passando por isso. Eles, mas em meio a todos os momentos difíceis pelos quais eu estou passando, e a cada dia que passa a coisa fica um pouco mais difícil, ele diz, em tudo isso, tu és forte.
Lábios estão cheios. Lábios estão cheios da tua glória. O que é que ele está pedindo aqui? 9. Não me quando? Senhor, eu confiei em ti, desde quando eu nasci. O Senhor foi sempre a minha rocha. Pare agora. Justamente, faltam as forças. Faltarem as forças. Não adianta. Depois dos 25, já era. Está nos 25, prepara. Seu metabolismo vai ficar mais lento a partir de agora. Mais jeito. Vai aparecer gorduras em lugares que você nem imagina. Vai comer bem menos e vai engordar bem mais. A partir dos 25, você vai começar a perder massa muscular. Vai ficar mais fraco. Aquela carreira que você dava quando menino. Depois dos 25, vai botar os bofes para fora depois de 100 metros. Vai começar a ter dificuldades. Vai passar por isso o tempo todo. Você chegar nos 40, você vai entrar na idade do condor. Entendeu? É a idade da águia lá pelos 20, a idade do condor. Acorda de manhã, você descobre que está ficando crocante. À medida que você se mexe na cama, estala tudo quanto é osso. Você começa a se levantar já mancando uma perna porque o pé amanheceu doendo. Tem jeito. Você, coitado, vai inventar de jogar um futebol no final de semana e passa 30 dias para se recuperar. Acabou a força. Você que conseguia, naquela época lá atrás, pegar um botijão de água com um braço só, levantar e colocar no bebedouro. Agora, você faz um cacuete enorme, se abaixa, se levanta, pega no gargalo, pega embaixo, tenta fazer o jeito possível e ainda dá um jeito nas costas. A força diminuiu. Até a cama tem que ser botada numa altura diferente, porque para subir é fácil, o problema é descer. Davi diz, Senhor, agora que as forças se acabaram, pare. Qual é o medo de Davi? Não está dizendo assim, Senhor, arranje, contrata para mim um cuidador. Me arranja um andador, ou pelo menos uma bengala para eu usar. Não, Senhor. Possa que o Senhor pare no momento que eu quero. Perdi minhas forças mais fortes. Versículo. Pois falam contra mim os meus inimigos, que me espreitam a alma, consultam reunidos dizendo, Deus o desamparou. Por que Deus o desamparou? Ele envelheceu e ficou fraco. Parece que a velhice é Deus nos abandonando. Eles estão achando que é isso, Senhor. Estão achando que o Senhor está me deixando para lá. Eles estão dizendo que, olha, Deus o desamparou, vamos persegui-lo, vamos prendê-lo, não há quem o livre. Ele está dizendo, esse homem é um idoso, ele está sozinho, vamos pegá-lo, agora é fácil. Ausentes. Deus meu, dá-te pressa, hein? E o final da sua oração de livramento, ele diz, sejam envergonhados e consumidos, que são adversários da minha, cubram de opróbrio e de vexame os que procuram o mal contra mim. Ou me proteja contra esses que querem destruir a minha alma. Notou que Davi o tempo inteiro está preocupado com a sua? Ele diz, o meu corpo não me responde mais de forma adequada. Eles querem destruir a minha alma. Por isso, Senhor, não permita isso.
Me dá, Senhor, o livramento em meio a esses sofrimentos, de forma, Senhor, que eu seja erguido. Os sofrimentos, meus irmãos, da velhice, nos vão assaltar em qualquer momento. E vão chegar todos de uma só vez. Vai chegar as dores, vão chegar os sofrimentos, vão chegar as gastrites, os problemas de coluna, problema de reumatismo, e por aí vai. Vai chegar não só isso, vai chegar a solidão, vai chegar o abandono, vai chegar a tristeza, vai chegar a decepção com as pessoas que você cuidou e que foram embora, ninguém olha mais para você, ninguém te telefona mais, as pessoas que cuidariam de você não te cuidam mais. Ele olha para a situação e diz: Senhor, se todos me abandonam assim, Senhor, que sejas tu, faz-me. Que abandono Davi entendia. Afinal de contas, meus irmãos, Davi nunca contou com ninguém. Já prestou atenção nisso? Duvido você saber quem foi a mãe de Davi. Não aparece. Sabe direito quem é? O pai de Davi. Esqueceu que o filho estava lá cuidando das ovelhas. Botou os outros irmãos, tudinho, os grandão, tudinho lá para Samuel olhar. E o filho mais novo, não, é um coitado que tem lá, um coitado sarnentozinho, lá no meio do mato. Está cuidando de ovelha, aqui não serve não. O pai dele não confia. Os irmãos olham para ele e dizem: quem é você para estar se metendo aqui numa guerra? Vai-te embora para casa, moleque. Os irmãos dele não confiam nele e o abandonaram. A família dele, os pais dele o abandonaram. Todo mundo o abandonou. É por isso que no Salmo 27 ele diz: Senhor, mesmo que meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor não me... Solidão pode aparecer, meus irmãos, mas ele chega agora e diz: eu preciso aprender. Preciso saber que o Senhor é o único que pode me acolher. Por isso, em meio às situações, quero que o Senhor não tenha que me defenda mais. Eu não tenho condições de me defender. Oração de quem sofre. Deve constar a oração de um sofredor. Deve constar de expressar sua 14, 15. Está tudo difícil. O pessoal está querendo me comer vivo. Estão querendo me prender. No versículo 11. Versículo 14 ele diz: quanto a mim, respeito a mim, o que é que eu vou fazer? Esperarei sempre e te louvarei mais e... Ele chega agora, nessa altura do salmo, e diz: eu entendo, Senhor, que as situações da vida me trouxeram muitos sofrimentos. Eu entendo que nessa fase da vida é comum vir sofrimentos. Eu entendo que em meio a esses sofrimentos o Senhor quer deixar que eu continue sendo ainda mais sofrido por causa dos meus inimigos. Mas eu oro no Senhor porque eu confio no Senhor. Eu espero o livramento somente do Senhor. Versículo 14 é a guinada do salmo. No versículo 14 ele diz: eu espero no Senhor. Ele não é um velho que fica reclamando da vida. Ele não fica colecionando comprimido, cachete. Ele não fica fazendo disputa de quem tem mais doença. Já notou que a gente começa a fazer isso? Quando chega aqui e diz: rapaz, eu estou com a dor aqui no ombro, você não tem noção, eu estou com dor no corpo inteiro. É assim? Rapaz, eu estou com a gastrite me afetando. Você tem nada, eu tenho uma úlcera. A gente começa a colecionar doença quando vai ficando velho. A gente começa a fazer até disputa de doença. Ele não fica fazendo isso. Ele não fica se reclamando de como a velhice é ruim. Ele olha para a situação e diz: eu tenho esperança. Vocês não entenderam? A velhice não é o fim da esperança. Ele diz: eu possuo esperança. Eu vou esperar no Senhor. Minha esperança não está nas coisas do mundo. Eu não tenho esperança em 2 ou 3 doses de Coronavac. Eu não tenho esperança em pagar 1.500 conto de um plano de saúde. Eu não tenho esperança em contar com o melhor geriatra de Recife. Ele diz: eu não tenho esperança nessas coisas. Eu não tenho esperança em me tornar sócio de uma farmácia.
Minha esperança está no... Enquanto eu espero, sabe o que eu faço? Isso muda tudo aqui. De repente, agora, a partir do versículo número 14, ele muda o tom, e agora aquilo que ele estava pedindo, ele começa a olhar para trás como se já o tivesse. Veja aí, versículo número 15. A minha boca relatará a tua justiça. Versículo número 2, ele diz: livra-me, Senhor, por tua justiça. Agora ele chega no versículo número 15 e diz: eu vou contar, falar da sua justiça. Eu vou dizer às pessoas, vou comunicar às pessoas de que o Senhor é justo. Eu vou comunicar às pessoas que o Senhor faz coisas incríveis, versículo 15, e de contínuo os feitos da tua salvação. Ele diz: eu vou contar às pessoas de como eu possuo esperança. Eu não vou contar às pessoas as minhas desgraças e as minhas... Para as pessoas em quem eu tenho toda a minha esperança. Ele é o Deus da minha justiça. Ele é o Deus da minha salvação. Não, eu tenho boas notícias para dar. É interessante que quando ele fala de justiça e salvação, no final do texto, do versículo, ele diz: ainda que eu não saiba o número. Eu não tenho condições de enumerar a grandeza do Senhor na minha vida. Eu não tenho capacidade de discernir o tamanho das graças que o Senhor me deu. Ele diz: mas mesmo assim, eu vou esperar no Senhor, eu vou manter minha esperança no Senhor, porque eu confio plenamente em Ti, e enquanto eu faço isso, eu proclamo o Senhor. Aí então, versículo 16. Ele tem esperança. Olha o que ele faz. Sinto-me na força do Senhor Deus. Oro a tua justiça, a tua salvação. 2. Livra-me por tua justiça. Versículo de número 15. A minha boca relatará a tua justiça. Da tua. Pode esquecer de tudo. Pode ter uma memória tão ruim quanto a minha. Você não pode jamais esquecer a justiça. Jamais pode esquecer a esperança da sua história. Pois, esperança da glória. Porque se nossa esperança se resume a essa vida, nós somos os mais infelizes, todos os... Nossa esperança está no Senhor que nos salvou. Davi diz: a minha fé não está presa ao passado, mesmo que ela tenha raízes profundas lá. A minha fé agora aponta para o futuro, ela se prolonga para o futuro. Ele diz: eu agora, em meio à minha velhice, em meio aos meus sofrimentos, eu contemplo o fato de que eu preciso agora alçar voos mais para frente, eu preciso prolongar a minha esperança. E aí, enquanto para o mundo, a esperança é a última que morre. Para os crentes, a esperança, pois, lá que está a nossa esperança. Quarto passo, oração de quem sofre. Deve constar a oração de um sofredor. Constar em expressar sua confiança em Deus. Deve constar de expressar seu apelo por livramento a Deus. Deve expressar a sua esperança em Deus. Deve expressar o seu testemunho da revelação de Deus. Assim, tu me tens ensinado, ó Deus. Vamos pensar nisso? Ele olha aqui e diz: ganhei algo que não se ganha simplesmente com anos. Quanto mais anos nós temos, mais nós ganhamos, que é condições de aprender mais do... O salmista nos diz aqui, queridos, que nós deveríamos gastar a nossa vida
aprendendo com Deus, aumentando nossa intimidade com Ele. E ele já começa de cara dizendo: tu me tens ensinado, ó Deus, desde quando? Desde a minha mocidade. Volta comigo lá para o versículo 5, que a gente passou rapidinho. Ele diz: Senhor, eu tenho esperança no Senhor. Notou que ele fica trazendo à tona os assuntos o tempo inteiro, misturando tudo? Senhor, eu tenho esperança no Senhor desde a minha mocidade, desde que eu era muito pequenininho, Senhor. Eu tenho esperança em Ti. Eu confio no Senhor desde a minha mocidade. Senhor, para nascer, eu sei que eu não teria nascido se o Senhor não tivesse me tirado de lá. Tem mais, Senhor, se o Senhor não tivesse me sustentado desde o meu nascimento. Você tem noção de como é perigoso nascer? Se é perigoso nascer hoje, imagina nascer naquela época. Não tinha ultrassom, não. Estava cutucando de um lado, cutucando do outro, para saber onde era que o menino estava. Na hora de nascer era uma loucura. Hemorragias, cordão enrolado no pescoço, uma agonia. Ele disse: Senhor, o Senhor me deixou nascer. É um milagre. Muita gente morria antes disso. Não só isso, Senhor. O Senhor me sustentou vivo. Você tem noção de como é fácil para uma criança recém-nascida falecer? Você deixa ele quietinho lá na cama e ele vai, bofa e aspira. Fácil. É um movimento em falso. É uma escorregada na bacia na hora de dar banho. É por isso que a gente fica naquele desespero, que parece aquela coisinha miudinha que vai se quebrar todinha. É muito fácil. Ele diz: mas eu estou hoje idoso, porque o Senhor não me deixou morrer na minha. Ele diz: Senhor, eu aprendi a depender do Senhor. Eu aprendi a conviver contigo. É por isso mesmo que ele diz agora: Senhor, uma vez que eu aprendi desde a minha mocidade, o Senhor tem me ensinado, agora eu tenho coisas para ensinar. Veja comigo o final do versículo. Até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. Tirou-me do ventre da minha mãe. Tu és o motivo para os meus louvores. Eu aprendi do Senhor. Quero dizer isso para as pessoas. Você notou que nós temos um idoso? Não está simplesmente dizendo: Senhor, eu queria uma aposentadoria de crente. Ficar em casa, vendo o culto pela TV, para não precisar nem me levantar da cama. Eu descansar, Senhor. Já trabalhei muito na igreja, agora está tranquilo. Não, Senhor. Porque crente, Senhor, quando está sem trabalho, o Senhor promove. Quando o crente não quer mais trabalhar para o Senhor leva para si e guarda no céu. Ele diz: não, Senhor, eu quero evangelizar. Senhor, eu quero sair contando, Senhor. Senhor, meu Pai, o Senhor me deu 80 anos de vida para acumular muita experiência contigo. Está na hora de eu repassar isso que eu aprendi. Está na hora de eu ensinar para o povo. Senhor, eu quero proclamar para as pessoas, anunciar às pessoas as tuas. Está dizendo: Senhor, eu colecionei a minha vida. Eu colecionei a minha vida inteira a certeza do Senhor. Eu colecionei a minha vida inteira a certeza da sua proteção. O Senhor nunca me parou. Eu tenho uma vida inteira de testemunho para dar. Senhor, eu quero dar esse testemunho. Por isso, versículo 18, ele diz: não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice, até quando meus cabelos estiverem brancos. Não me desampares, Senhor, até que eu tenha declarado a essa juventude nova, doida que tem por aí, para que eu tenha que dizer a eles a tua força e as vindouras do teu poder. Está dizendo: Senhor, tem um bocado de moleque aí que precisa ouvir desse velho, o Deus que eu conheço. De novo, ele está dizendo que essa mocidade não entende direito. Idosos que conviveram com Deus a vida inteira. Eu preciso dizer para eles, o Deus que dá para eles
eu me relacionei para eles. Daí o versículo 19 diz: ora, ele aprendeu todos esses anos relacionando com Deus. O que ele aprendeu? Ora, a tua justiça, de novo, a tua justiça, ó Deus, se eleva até os. Não só isso que ele aprendeu, grandes coisas tens feito, ó Deus. Mas ele aprendeu, quem é semelhante a ti? Ele chega agora e diz, Senhor, o mundo precisa saber, essa geração de hoje precisa saber. Por isso ele agora chega e diz, Senhor, eu tenho um testemunho a dar. Não, meu irmão, seus anos de vida longos não são para você se queixar, seus longos anos de vida são mais motivos para você pregar. Ora, lá em Jaboatão, que ela tinha umas histórias boas. Ela contava, meu filho, eu vi a Revolução. Aí tinha um pastor amigo meu do lado dizendo, Revolução de 64? Ela falou, não, a de 30. A de 30, eu vi os soldados aqui na rua. A gente ia para a igreja. Debaixo de chuva, ama. Colocava, eu era pequena, colocava a roupa na cabeça. Sapatinho bem bonito lá no Rio de Jaboatão. Mais de 90 anos. Falava de como aguardou. Era pequenininha na igreja. Queridos, nos deu o ano para que nós pudéssemos contar a nossa experiência. Ele diz, eu quero contar. Sua justiça se eleva até os céus. O Senhor faz coisas incríveis. Pare ao Senhor. Versículo 20. Que me tens feito ver muitas angústias. Pastor, agora começou a coisa ruim. Não, mas você não entendeu. Quero contar para as pessoas como os perrengues eu passei. Sou sertanejo. Sertanejo é, antes de tudo, um contador de história. E eu sei que história boa ninguém gosta. Todo mundo só gosta de história ruim. Contar uma história que você saiu bem, ninguém gosta. Agora, se você contar uma história que você se quebrou, aí todo mundo fica feliz. Aí ele faz assim, Senhor, eu quero pegar todas as minhas experiências ruins, tudo o que aconteceu de todas as minhas angústias, todos os meus males, eu quero trazer tudo isso e eu quero mostrar como o Senhor fez isso comigo. Mas agora que eu tenho a experiência da idade, eu olho para os dias de nova perspectiva e eu vejo o Senhor restaurando ainda a vida. Olhe para o passado. Restaurou a vida. Ele usa uma expressão até interessante, ele diz, me tirarás dos abismos da terra. Porra, eu vou? Quando ele tirou essa certeza, ele diz, eu com Deus, que eu conheci a minha vida. Qual é o propósito da sua vida? Para que você está vivendo? Não interessa quantos anos você tem. Você já está na terceira idade, ou se você está aí com seus 8, 9, 10 aninhos. Qual o seu propósito de vida? O que é que você quer? Quer ter fama? Todo mundo no Brasil te conheça? Você quer ter dinheiro, carrão, passar na rua, todo mundo fica olhando? É isso que você quer? Deixa eu dizer uma coisa para você, isso é nada, isso é porcaria, que sonho ridículo que você tem. Eu te aconselho hoje à noite, melhore esse sonho, sonhe mais alto, sonhe em conhecer intimamente eu. Quando você ficar velhinho, netos ao seu redor, você conte a ele, seu Deus, como você se relacionou com o seu Deus.
como o seu Deus foi bondoso para com você, ou de tudo, enquanto você se enfiou. É por isso que ele diz, o Senhor tem coisas grandiosas reservadas para mim. Versículo 21, ele diz, aumenta a minha grandeza, conforta-me novamente. Ele diz, Senhor, me eleve. Eu quero proclamar, quero anunciar ao mundo a experiência que eu tive. Oração de quem sofre. Último lugar, que deve constar a oração de um sofredor. Deve constar de expressar a sua confiança em Deus. Deve constar de expressar o seu apelo por livramento de Deus. Deve expressar a sua esperança em Deus. Deve expressar o seu testemunho da revelação de Deus. Deve expressar o seu voto de louvor a Deus. O Salmo, ele tem uma estrutura que eu já expliquei para você. É um quiasmo. Mas ele é um quiasmo progressivo. Então ele começa e termina com os mesmos assuntos. Por isso que vocês viram que ele fala da mocidade em 2 momentos. O miolo do texto está ali no versículo número 12. Ali é o meio do texto. Não me desampare, não te ausentes de mim. É ali que está o miolo do texto. Mas ele começou com um pedido por livramento. Senhor, me livre, seja o meu refúgio. Agora no versículo 22, vai louvar a Deus, porque Deus é o refúgio. Você pensa assim, esse camarada se aposentou. Não cantado nada. Versículo 22, ele diz assim, eu também te louvo com a lira. Eu quero trazer o meu instrumento de volta. Eu quero pegar meu instrumento, eu quero louvar ao Senhor com meu instrumento. Eu celebro a tua verdade, ó meu Deus. Ele chega agora e diz, Senhor, eu quero cantar. Eu quero cantar e celebrar, porque eu tenho coisas para dizer, eu conheço a tua verdade. Eu conheço o Senhor. Vejam comigo a quantidade de expressões que ele usa aqui. Quero te louvar, eu também te louvo com a lira. Celebro a tua verdade, ó meu Deus. Cantar-te-ei salmos na harpa, ó Santo de Israel. Os meus lábios exultarão quando eu te salmodiar. Também exultará a minha alma que remiste. Ele chega agora e diz, eu tenho motivos de sobra para glorificar o Senhor e chamá-lo de o meu Deus, do meu Senhor, do Santo de Israel, e fazer isso com instrumentos, com lira e com harpa. Eu quero glorificar o Senhor, porque os meus lábios não vão se calar com a minha velhice. Eu vou salmodiar ao Senhor, eu vou cantar ao Senhor, porque Ele remiu, Ele comprou a minha alma. Paulo diz que, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, nosso homem interior se renova. Por isso que a Bíblia vai nos dizer que o homem que está plantado na casa de Deus é como uma árvore plantada, cuja folhagem não murcha. Ele dá frutos o ano inteiro. Nos lembra aqui, o louvor não é coisa para a mocidade. A mocidade inventa uma música nova que a gente não acompanha. Aí bota a música antiga lá da década de 70, para ver se a gente... Quero louvar ao Senhor. Quero louvar ao Senhor porque o Senhor remiu a minha alma. Aí o versículo 24. Somente a minha língua celebrará a tua justiça. Quanto tempo? Todo dia inteiro, ele está dizendo. O que é que eu faço o dia inteiro? Eu louvo ao Senhor. Amém. Os inimigos que ele orou, pastor, lá em cima, que ele disse que os caras que estavam querendo engolir ele vivo, o pessoal tinha garra, queria lá, eram ímpios, injustos e cruéis. Ele diz, esses, eu não serei envergonhado, versículo número 1. Eles serão envergonhados. E não só envergonhados, eles também serão... Vejam aí, por exemplo, versículo número 13. Olha a oração dele. Sejam envergonhados e consumidos. Ele diz, eu não serei envergonhado porque eu confio no Senhor. Mas esses meus inimigos, eles são envergonhados e confundidos. Mal contra mim. Eu louvarei
todos os dias da minha vida, mesmo se me faltarem poucos, farei, Senhor. Não, meu irmão, a velhice não é uma coisa ruim. Nós deveríamos parar de ficar chateados porque estamos ficando. A maior bênção que o Senhor nos dá é quando cai cabelo. Verdade. Verdade. Bom, quando o Senhor pinta o nosso cabelo de branco para dizer grato pelos anos, não ficar tentando reviver a sua. Você deveria ser muito mais grato em seu coração por o Senhor ter dado muitos anos, não querendo ficar se vestindo calças arriadas e apertadas, querendo dizer para todo lado que fica feio. Sabe mais? Deus nos convida, meus irmãos, a envelhecer de forma adequada em oração. Para isso, nós temos alguns desafios. Deixe-me trazer, em primeiro lugar, você que está passando por lutas e dificuldades, por problemas. Você que está sofrendo, dependente da sua idade. Pode estar sofrendo porque a idade chegou. Está te trazendo muitas dificuldades. Ou pode estar sofrendo só porque pegou uma chikungunya. Está se sentindo tão velho quanto. Ou você está sofrendo porque você também está angustiado com as lutas da vida. Meu irmão, aprenda uma coisa: o Senhor nos dá o desespero para nós aprendermos a orar. Nenhuma oração é tão fervorosa do que quando a gente está no aperreio. Nenhuma oração é tão prazerosa quanto a oração quando a gente está no aperreio. Já notou? Faz um culto de oração 5 minutos depois que tem mais assunto, não. Aí o Senhor coloca uma doença, ora a noite tal dia, e não muda, ele não faz assunto. Ah, como é bom! Deus nos dá a bênção de passarmos por desesperos. Deus nos dá a bênção de passarmos por apertos, para aprendermos a confiar no Senhor e orarmos ao Senhor. O Senhor nos tira o chão para que a gente busque os pés sobre a rocha. O Senhor nos tira a esperança para nós guardarmos nossa esperança no Senhor. Meu irmão, o sofrimento não é ruim. Isso não é ruim. Sofrimentos e a velhice deveriam que nós só podemos confiar em Deus, levar a buscar o Senhor em oração. Você veio hoje à noite para aqui, sofrendo, angústia, seu coração está apertado. Está dizendo a você, vai encontrar só em oração, vai encontrar o alívio para as suas vidas. Por um acaso, você está enfrentando desamparo, você está enfrentando o abandono, você tem se sentido sozinho, você acha que as pessoas não estão mais preocupadas contigo, que de alguma forma você foi abandonado por filhos, por netos, por parentes, você se sente só nesse mundo. O Senhor te convida hoje, meu querido, a construir uma história com Deus agora, a partir de agora. O Senhor te convida nesse instante a entender de que a presença do Senhor é mais importante para você do que todas as pessoas do mundo do teu lado. Que todos nós passamos por dificuldade e abandono, todos nós vamos ficar sozinhos no final, mas quem tem a Cristo nunca estará sozinho. Vamos, queridos, aprender a gostar de ficar com Deus. Já viu como a gente tem dificuldade com isso? Chega dentro de casa, não tem ninguém, liga o rádio. O negócio fazendo zoada. Liga a TV. Dentro de casa, sozinho dentro de casa. Porque você fala sozinho, você fala com Deus. Para de falar sozinho, desliga o rádio. Você vai descobrir que a melhor companhia do mundo é o
Você está se sentindo abandonado. Ele estará conosco todos até a consumação dos séculos. É o nosso Deus. Você que é jovenzinho, pecado, presta atenção em mim. Você que é jovem, está iniciando a sua vida, está no começo. Aprenda uma coisa. Aprenda a construir a sua história com Deus. Porque a única coisa que você vai ter no mundo, no futuro, é Deus. Vai perder tudo no mundo. Mas mais cedo ou mais tarde, eles vão ser levados. Vai ver que o mundo passa rápido. Foi ontem que eu estava correndo, feito um doido, magrela, lá no sertão paraibano. Hoje, anos 90, nem se eu que quisesse. Até em sonho eu acordo cansado. Aprenda a partir de hoje construir. Para que quando você ficar mais velho, você tenha histórias para contar, não de suas presepadas, sendo que vai ter algumas, mas você tenha a sua experiência com o Senhor, de como você lia a Bíblia com Ele, de como você orava com Ele, e de como o Senhor cuidava de você, de como você pediu para que Ele te ajudasse numa prova e Ele te ajudou, de como você pediu para que Ele te amparasse quando você estava com medo dentro do seu quarto e Ele te protegeu e ficou do teu lado. Você precisa conhecer a Jesus Cristo, para que possa guardar na memória histórias maravilhosas de relacionamento com Ele, porque no final da sua vida, a única coisa que você vai ter são as histórias de Jesus. História com Deus, para que Jesus Ele seja a sua história no mundo e você possa testemunhar no final da sua vida. Você, meu irmão, minha irmã, já passou a idade. Já está, como eu, sentindo as dores. Então, hoje, não ficar com sua fé presa no passado. Você já foi ou deixou de ser? Então, hoje, a ter a fé de um ancião, uma árvore está plantada na casa de Deus. Eu te convido hoje a ter a fé que vai ensinar para essa moçada nova, dizendo: eu tive um bom relacionamento com Deus na minha vida. Eu passei por vários perrengues e o Senhor me socorreu. Eu cometi graves pecados e o Senhor me perdoou. Ele esteve ao meu lado sempre. Eu estou com toda essa idade, mas Deus nunca me deixou. Conte isso para essa geração nova. Eles precisam saber que eles não precisam de dinheiro. Eles precisam saber que eles não precisam de uma boa profissão. Eles precisam saber que eles não precisam de um casamento. Eles precisam do Senhor. E você é a única pessoa que pode dizer isso para eles. Conte como o Senhor esteve com você, para que eles saibam que eles podem ter uma história com o Senhor também. Ame a todos que são Cristo que você. Seja do Senhor, adore a Deus, ouve a Deus. Somos resgatados por Ele. Os nossos inimigos queriam destruir a nossa alma. Resgatou, nos salvou, nos garantiu que mesmo que nós sejamos enterrados, Ele de novo nos tirará do abismo da terra. Ele voltará e nos ressuscitará. Não importa quem vai chegar primeiro na terra, no dia em que Ele voltar, quem morreu vai ser o primeiro da fila, vai ser transformado primeiro. Então, meu irmão, nós temos esperança de sobra. A nossa esperança está na volta gloriosa do nosso Senhor. Reverendo Leandro Peixoto. Leandro Peixoto, eu conheci já há alguns anos da internet. Pois a alegria de me tornar amigo dele, de fazer um curso ao lado dele. Ele é pastor na Segunda Igreja Batista de Goiânia. Ela é batista. Não é primo não, é irmão mesmo. Ele conta, pregando sobre esse salmo, ele conta uma história muito bonita de John Wesley. Wesley foi o maior evangelista metodista na história do avivamento. Ele viveu 88 anos, do
ano de 1703 ao ano 1791. Ele viveu numa época onde, quando você tinha 40 anos, você já era considerado um velho. Era nessa faixa que o pessoal morria. 88. Quando ele fez 86 anos, dia 28 de junho de 1789, era um domingo, escreveu no seu diário as seguintes palavras. São muito melhores do poema que eu li lá no início. Assim, hoje eu entro meu 86º, agora sinto que envelheci. Não está decaída, de modo que eu não consigo ler letras pequenas. Ai Deus, eu estou com 40. Consigo ler letras pequenas, a menos que sob uma forte luz, ele ainda conseguiu. A minha força está deteriorada, de modo que eu ando muito mais devagar do que andava há alguns anos atrás. A minha memória de nomes, pessoas ou lugares está debilitada. Eu também. Preciso fazer um enorme esforço para me lembrar do nome das pessoas. Ele escreve assim: eu devo temer amanhã. Temer que o meu corpo vergará a minha mente. O corpo vai ganhar da minha mente. É isso, ele vai produzir em mim a minha compreensão, mau humor, o aumento das enfermidades corporais. É assim que ele termina. Serás por mim. Presente de muitos anos. Vai cuidar de nós.